Olá a todos e a todas, sejam bem-vindos. Hoje nós vamos continuar as nossas atividades práticas da disciplina Mapeamento Costeiro, utilizando aí o conjunto de pacotes do R e RStudio. Especificamente hoje não vamos fazer mapas, vamos trabalhar nessa aula e na próxima aula com análise de dados e elaboração de gráficos. Hoje a gente vai trabalhar especificamente com dados de ondas e para isso eu disponibilizei na página da disciplina 2 arquivos. Vocês devem baixar esses arquivos e salvá-los dentro da pasta R Mapeamento Costeiro. O primeiro arquivo ele trata dados búzios diários 2003 a 2019.tsv. Os arquivos .tsv eles são arquivos de texto separados por tabulações, né? Então a gente tem aqui uma estrutura de dados que compreende a data e aqui as variáveis. Essas variáveis são VV, que é velocidade do vento, DV, direção do vento, AO, altura de ondas, DO, direção de ondas, PO, período de ondas, TEMP, temperatura, PREC, precipitação, NEB, nebulosidade. Cada uma dessas variáveis está subdividido em 8. A gente tem aqui VV 0 horas, VV 03 horas, VV 06 horas, depois 09 horas, 12 horas, 15 horas, 18 horas e 21 horas. O que quer dizer isso é que esses dados eles são diários, mas eles ainda são subdivididos a cada 3 horas. Então, num dia de 24 horas, a gente tem 8 informações para cada uma dessas variáveis, tá? E esses dados vão do dia de março de 2003 até junho de 2019. Então é um conjunto aí com 16, um pouquinho mais de 16 anos de dados, o que é bastante coisa. Então, esses dados eles são extraídos do modelo WaveWatch 3, que é um modelo construído pelo NOAA, que ele trata de dados de reanálise, ou seja, dados de previsão de ondas que são projetadas, né, para a gente prever as condições do tempo. A gente transforma esses dados de ventos e pressão atmosférica sobre o oceano em ondas, em dados de ondas, e essas informações são disponibilizadas aí diariamente na maior parte dos modelos que vocês conhecem para a previsão do tempo, né? Uma vez que esses dados são guardados durante um longo período, eles depois rebatem essas informações, validam essas informações com dados de medidos, com dados de satélite e geram o que a gente chama de reanálise, tá? Então, esses são dados que não são medições reais, mas são projeções dos estados de mar. O outro conjunto de dados está aqui no arquivo dados PN Boia Cabo Frio 2009 a 2013. Também é um arquivo .tsv, que é texto separado por tabulações. E esses dados eles são diferentes. O programa PN Boia, que dá o nome a esse arquivo, é o Programa Nacional de Boias Oceânicas do Brasil, que opera equipamentos que ficam flutuando sobre o oceano, capturando esses dados de ondas. Existem várias formas e equipamentos para se medir isso, mas normalmente esses dados acabam sendo levantados durante um período mais curto, né? Esse aqui vai de 2009 a 2013, numa área fundeada perto da cidade de Cabo Frio, aqui no Rio de Janeiro, né? E a forma de extração desses dados, o equipamento ele tira uma média desses dados durante 20 minutos a cada 1 hora e ele retorna aqui valores. Por exemplo, o primeiro registro, no dia 24/6/2019, eu tenho dado às 15, às 16, às 17, às 18, às 19 horas, assim sucessivamente. Então são dados computados de forma horária, né? E para esses dados a gente vai ter aqui o que seria a velocidade do vento, a direção do vento, a altura significativa das ondas, a altura máxima das ondas, o período das ondas e a direção média também dessas ondas. Então, são dois conjuntos de dados sobre ondas que têm estruturas bem diferentes e eles vão ser bastante úteis para a gente exercitar aqui algumas ferramentas de análise de dados. Bom, vamos para o RStudio. Aqui eu criei um novo projeto, tá? Entrei aqui em R Notebook, criei um novo projeto e eu botei aqui em cima como informações iniciais
O título é Remapeamento Costeiro 2, que vai ser o nome do arquivo também. A gente não vai usar aqueles dados gerados anteriormente. Autor, né? Eu botei o meu nome, professor Eduardo Bulhões. Vocês devem colocar o de vocês. A data pode ser a data de hoje, tá? A data que vocês estão fazendo essa aula. Os objetivos de manipular e analisar exemplos de dados de ondas do modelo WaveWatch 3 e das medições do Programa Nacional de Boias Oceânicas. Então, estamos prontos para começar. Na linha 8, eu vou inserir o meu primeiro code chunk do R e eu vou chamar da seguinte forma: importando e ajustando os dados. Isso aí. Na linha 9 eu já vou carregar dois pacotes library tidyr, que é um pacote bastante interessante, e o outro é o library nanyr, que é um outro pacote interessante. Se vocês rodarem isso aqui e os pacotes não estiverem instalados, vai aparecer uma mensagem de erro aqui embaixo, tá? E aí vocês vão ter que ir, e aí não precisa nem botar dentro do Code Chunk, vocês podem ir aqui embaixo no console e fazer a instalação com install packages, ok? Eu não vou fazer aqui porque eles já estão instalados, eu não vou perder tempo com isso agora. Mas se vocês jogarem esses dois códigos e ele der alguma mensagem de erro, vocês vão instalar aqui embaixo, tá? No meu não deu porque eles já estão instalados, ok? Bom, depois de instalados eu posso importar os arquivos. Vou pular uma linha e vou botar assim: ww3 diários Búzios. Aí eu vou importar com o arquivo read.delin. Read.delin é a forma de importar arquivos separados por tabulações, tá? Então eu vou lá na pasta, eu vou colocar assim, esse tio, uma barra, documents, R, mapeamento costeiro, barra, minúsculo, dados, Búzios, diários, 2003-2019.tsv. Depois desse comando eu vou colocar uma vírgula aqui e vou colocar um comando bastante comum e é útil, que chama strings as factors, que ele transforma, ele vai transformar arquivos de texto para arquivos com uma leitura como vetor, né? Tá? Simplesmente ele não pede para fazer isso. Eu vou botar aqui para ele não transformar dados de texto em dados de vetor. Vamos ver se vai funcionar. Ok, perfeito. Ele leu, tá? Aqui do lado está o arquivo ww3. 5.933 observações de 65 variáveis. Se eu abrir aqui, está lá o nosso conjunto de dados. Ok? Fechou. Bom, umas operações iniciais importantes para se fazer, né? A primeira delas é a seguinte: a gente vai trabalhar com esses dados de data. Tá vendo? Esses dados de data, eles estão reunidos, né? Eles estão aqui, ó, o formato mês, dia, ano. Só que eu quero esses dados separados, vai ser útil para a minha análise, tá? Então eu vou fazer o seguinte comando. Então, ww3 diários Búzios, setinha ao contrário, separate é uma função do pacote tidyr, tá? Por isso que a gente tem que carregá-lo primeiro. Então eu vou separar esse arquivo ww3 diários Búzios. Eu vou separar qual coluna? A coluna data. Vírgula, e como eu vou separar criando
3 novas colunas. Mês. Não. Vou separar da seguinte forma. Ano. Mês. Dia. Não, vou fazer o contrário. Dia, mês e ano. E aí eu informo para ele o que está separando isso lá. O separador, que é o CEP, vai ser igual a barra. Por que isso? Porque aqui, ó, no conjunto de dados, o que está separando o dia do mês do ano é a barra. Ah, mas deixa eu olhar aqui, é mês, dia, ano. Vamos lá, tá certo. Mês, dia, ano. Então, se eu jogar esse comando aqui, ele deu aqui uns errinhos, nós vamos ver o que ele fez. Ah, separou, ó, mês, dia e ano, tá? Então agora ficou mais simples trabalhar com essas colunas. Se eu quiser, por exemplo, obter uma média nos meses de janeiro, fica mais fácil usando arquivos separados, tá? E aí eu vou fazer um outro comando, que é o comando oposto. ww3 diários Búzios. Unite. Unite é o contrário de separate. Ele vai unir as colunas em uma só, tá? Eu vou unir ww3 diários Búzios. Eu vou criar uma unir chamando data. Agora eu vou chamar C de ano. Mês. Dia. E o separador vai ser igual a um tracinho. Sempre abre aspas, tá? Quando eu estou informando algumas coisas. E aí eu ponho aqui remove igual a false. Porque colocando que a remoção é falsa, eu não vou excluir. Porque no comando anterior, quando ele criou a coluna mês, dia, ano, ele excluiu a coluna data, tá? Com esse comando ele vai criar uma coluna data de novo, sem excluir as colunas ano, mês e dia. Ok? Então vamos ver como é que vai ficar. Pronto. Então criou um outro formato, tá? Para se adequar ao outro arquivo. Na verdade, esse formato vai ser mais útil para nós elaborarmos os nossos mapas. Ou seja, é como se eu pegasse um arquivo que veio com os dados em um formato e começar a transformar. Como a gente faz normalmente no Excel, no R a gente faz com comandos mais simples, né, que não envolvem aí tanta dificuldade. Bom, depois que eu fizer isso, eu vou dizer que essa coluna data é uma coluna de data. O R vai entender ela como uma coluna de data. Então, no arquivo ww3 diários Búzios, eu vou dizer... Aí aqui quando eu quero chamar uma coluna eu ponho o símbolo de cifrão. Ele vai me aparecer todas as colunas que eu tenho lá no meu arquivo. Tá? Eu vou dizer que a coluna data as.date. As.date é uma informação para o R que aquela coluna ela representa uma data, tá? Então eu vou copiar isso aqui. As.date, isso. Ok, dei esse comando, então ele já entende essa coluna como uma coluna de data.
Bom, eu vou criar um arquivo índice aqui, indx, para fazer uma operação. Eu vou usar o comando sapply. Supply é um comando que trabalha com uma lista inteira de dados, tá? Ele aplica a mesma função para uma lista inteira. E aí eu vou perguntar para ele se o ww3 diários búzios is.character. Eu criei uma lista para me dizer quais são. Se eu colocar chamar o arquivo indx, ele vai me dar uma lista me perguntando quais colunas são colunas com arquivos de caractere, que na verdade é arquivo de texto, né? Ou seja, ele entende um número como texto, para ele me dar essa ideia. Então, a primeira coluna data não é um arquivo de texto, é um arquivo de data, né? A segunda, mês, dia e ano, assim como todas as variáveis, não, a maioria das variáveis são arquivos de texto, tá? Então, é uma pergunta que eu faço, porque eu vou precisar saber quem é arquivo de texto e quem não é dentro do meu arquivo, para não dar problema depois em algumas operações matemáticas, tá? E aí eu vou dizer de novo, né, que ww3 diários búzios. Aí eu vou botar entre parênteses, vou pedir para ele considerar o arquivo index. E aí eu vou dar um lapply, que é outro comando, lapply. Quem estudou R vai saber que esses comandos de supply e lapply são bem úteis quando eu quero trabalhar com todo o meu conjunto de dados ao mesmo tempo, tá? Lapply, então, eu vou copiar isso, entre parênteses, ww3 diários búzios índice, vírgula, função x s.numeric, abre parênteses, s.character, abre parênteses, x, aí fecham 1, 2, 3 parênteses. Então eu vou transformar de uma forma generalizada tudo que for caractere como arquivo numérico. Vamos lá? Pronto. Então se eu pegar aqui aquelas variáveis que eram caráter, agora elas são numéricas. Ok? Então tá bom. Porque trabalhar em números enquanto caractere não é legal. É melhor que o número seja entendido pelo R como número, data seja entendido como data, texto seja entendido como texto. E aí, por fim, eu dar uma olhada numa coisa, que eu tenho alguns arquivos aqui que não estão bons. Eu preciso extraí-los. Dois arquivos, duas linhas aqui que eu estava com... 3 linhas eu estava com problemas na data, né? Então ele não consolidou bem o arquivo. Para me antecipar o problema, eu vou fazer esse comando aqui, ww3 diários búzios tracinho ww3 diários búzios. Esse símbolo aqui não é colchetes não, eu esqueci o nome desse símbolo. E aí eu vou dizer assim, -c, abre parênteses,
5931 até 5933, fechou, parênteses, vírgula, fecha isso aqui. Esqueci o nome desse comando. Desse comando não, desse caractere. O que eu fiz aqui com esse comando? Eu estou eliminando 3 linhas. Aqui vai a 5.931, 5.932 e 5.933, tá? Quando eu ponho 2 pontos, eu estou falando que é desse número até esse número. Por quê? Porque essas linhas estão com algum problema. Eu quero excluí-las do meu conjunto de dados. Eu não lembro qual era o problema. Deixa eu tentar encontrar aqui. Ah, sim. Aqui, já achei o problema. Eu não tenho informações desde a 5928 a 5933. Então, eu vou tirar todas essas linhas, eu vou tirar fora do meu registro, tá? Porque eu não tenho problema aqui com a data, alguns têm dados, outros não têm. Então, são linhas que vão me dar problema. Tá? Então, se eu executar esse comando, como eu não consigo apagar diretamente aqui, se eu for lá no final, eu vou ver que essas linhas sumiram, tá? Então, não tem problema se eu não tiver dados aqui, ele entende como NA, tá? Mas aqui eu tenho, então isso aqui ainda é justo. Agora, se eu não tenho dados aqui da data, mês, dia, ano, aí eu não consigo saber quando são aqueles dados que eventualmente estejam lá, então eu eliminei. Tá? Isso é normal a gente ver, a gente às vezes tem inconsistência no nosso conjunto de dados e às vezes a única coisa que a gente pode fazer é desconsiderar determinados registros. Tá? Então esse arquivo ww3 diários Búzios está pronto para ser usado. Vamos agora importar o outro arquivo, que é o arquivo pnboia. Vamos colocar assim, pnboia diários Cabo Frio. Então, o primeiro comando é carregar read.delin 2, não, read.delin só, entre aspas, o tracinho, mesma coisa, né? Eu vou até copiar aqui, ó. Documentos R mapeamento costeiro e aí aqui o nome do arquivo que vai ser dados pnboia Cabo Frio 2009-2013.tsv. Fechou, vírgula, strings as factors, que é esse comando aqui, false. Esse comando é o seguinte, quando a gente tem esse arquivo aqui, por exemplo, aqui não aparece, mas alguns desses dados eles estão com aspas dentro dos dados, né? Se a gente abrir ele num arquivo de texto do Excel, por exemplo, eles vão abrir com aspas. E aí, na verdade, esse comando pede para a gente desconsiderar aspas no nosso conjunto de dados, tá? Vamos ver se ele vai carregar. Carregou aqui. Agora eu vou trabalhar com esses arquivos, tá? Separar aqui essas colunas, resolver esse arquivo de horas, resolver esses nomes aqui. Vamos fazer algumas operações com esse arquivo. Bom, esse aqui tem um pouquinho mais complexo, mas vamos lá. pnboias, eu vou pegar, copiar porque eu vou usar ele pra caramba. pnboia diários Cabo Frio, tracinho, separate, aquele mesmo comando, pnboia dados Cabo Frio, vírgula, qual a coluna que eu quero separar? Data. Aí aqui ela tá com D maiúsculo e as outras letras minúsculas, tá? Diferente do arquivo anterior, que tá tudo maiúsculo. Isso aqui é muito importante. Ele faz realmente essa diferenciação. Data, vírgula, C.
abre parênteses, o que eu quero separar, né? Dia, mês, ano. Tá? Então eu vou separar esse arquivo, essa coluna aqui, em 3 colunas, dia, mês, ano. E o tipo de separador, que é o que está reunindo esses dados, é a barra. Ok, primeiro comando. Se eu abrir lá, então ele criou dia, mês e ano, que nem o dados diários, o WW3, tá? Dia, mês e ano. De novo, PN Boia, dados diários, Cabo Frio. Unite, de novo, que é o comando contrário, tá? PN Boia diários, Cabo Frio. Eu vou chamar esse arquivo de data agora com tudo maiúsculo para ele ficar igualzinho a esse aqui. Repare, eu estou buscando ajustar essas informações de dia, mês e ano, de data, né, nas duas tabelas para elas terem o mesmo formato. Então, data, C, vírgula, C, abre parênteses, aí dia, aí eu vou botar nessa ordem, mês, ano. Ah não, aí eu vou botar igualzinho aqui, ó, ano, mês e dia. Tá? Então pode copiar desse Unite aqui de cima, trocando só aqui o WW3 por PN Boia diários Cabo Frio. Então fazendo isso, eu vou ter aí, tanto nesse arquivo data do PN Boia, quanto nesse arquivo data do WW3, o mesmo formato, tá? Que é ano, tracinho, mês, tracinho, dia. Bom, a terceira operação que a gente vai fazer é uma que a gente já fez na outra, né? Eu posso até copiar, mas eu tenho que trocar o que for WW3 por PN Boia. Então, troquei aqui, eu estou informando para o R que essa coluna data do arquivo PN Boia diários Cabo Frio é uma coluna que deve ser entendida como data. Ótimo. Bom, o quarto comando, aqui é interessante que a gente vai mudar então o nome das colunas, tá? A gente vai mudar o nome das colunas. Bom, como a gente faz isso? Existe um comando que se chama conames. Conames, code de coluna, names de nomes, né? Conames, pennyboia, dados diários, Cabo Frio, espacinho. Aí eu abro esse símbolo aqui que eu esqueci o nome. Aí eu ponho which WHI abre parênteses WHICH abre parênteses which pennyboia diários Cabo Frio. Aqui depois do parênteses, eu vou botar um sinal, dois sinais iguais, tá? E vou dizer para ele que o que for hora minúsculo, né, com H maiúsculo e o resto minúsculo, ele deve entender, aí fecha parênteses aqui, fecha parênteses aqui, tá faltando parênteses em algum lugar. Ah tá, esse parênteses aqui se refere ao primeiro. Isso. O que for hora, sim, ele vai fazer igual a hora, tudo com maiúsculo. Vamos ver se ele vai rodar.
Então repare, ele está aqui com hora no minúsculo, eu quero transformá-la em maiúsculo. Ah, ele está com algum erro, acho que tem que tirar isso aqui, vamos ver. Ah tá, não, tá certo. Aqui eu tenho um outro comando antes, é por isso que estava certo esse parênteses aqui fechando. Então é o it, abre parênteses, names, nos quais os nomes, né, do penny boy diários Cabo Frio, aquilo que foi igual a hora com minúsculo seria transformado em hora com maiúsculo. É isso. Então a leitura correta desse comando é a seguinte: sobre os nomes das colunas, no arquivo pennyboy diários Cabo Frio, aquilo que for nome igual a hora com a primeira maiúscula e as outras minúsculas vai ser igual a hora com tudo maiúsculo. Se a gente olhar lá o arquivo, transformou hora com minúsculo para hora com maiúsculo. Aí a gente vai copiar esse comando e colar aqui embaixo, só que agora a gente vai transformar essa próxima coluna. Velocidade ponto do ponto vento. O que for velocidade ponto do ponto vento vai ser transformado em VV. Vamos ver se vai. Pronto. Com isso a gente consegue aproximar essas informações, tá? Aí, ok, eu vou copiar e vou fazer o mesmo para a direção do vento. Eu vou botar aqui DV. Copiei e colei. Altura significativa de ondas. Eu vou chamar de AO, fica mais simples, né? De novo. Altura, ponto máxima, ponto D, ondas. Eu vou chamar de AO. Ponto max. Direção de ondas, ponto média, que é o nome aqui do arquivo, tá? Vou chamar de DO. Depois, período de pico, ponto D, ponto pico. Deixa eu ver se está certinho. Período de pico. Eu vou chamar de PO. Bom, vamos ver se esses comandos vão funcionar. Eu já tinha rodado algum deles. Vamos ver o que vai funcionar, o que não vai. Alguma coisa não funcionou. Ah, esse aqui não funcionou porque já tinha feito. Vamos ver esses aqui. Fez. Ele pode estar dando esse errinho aqui, mas ele transformou, tá? Então aquilo que a gente tinha nomes compridos e tal, ele transformou, ele simplificou. Bom, vamos avançar. O que a gente vai fazer agora é dizer que alguns valores são numéricos, né? Por exemplo, quando eu pego aqui dia, ele diz que é um caráter, tá vendo? Mês, caráter, caráter, caráter. Tudo aqui já é numérico. Alguns são numéricos, alguns são caracteres. Por exemplo, velocidade do vento é caráter. Já a direção do vento é numérica. Então, vou transformar esses daqui para numérico. Outra forma de transformar em numérico, eu vou colocar aqui PN. Ah, não. Vamos lá. Vou copiar isso aqui. PN Boia Diários Cabo Frio.
cifrão dia. Aí eu vou colocar assim, ó, s.numeric rodou, tá? Transformou então arquivo dia em numérico. Ele era caractere, estava numérico, falta transformar mês, ano, hora e VV. Aí para isso eu vou copiar, colei, o comando é o mesmo, só vai mudar a coluna, tá? Então aqui eu vou botar mês, e aqui eu vou colocar mês, colei de novo, aqui eu vou colocar ano, aqui ano. Tem várias formas de fazer isso, tá? Eu estou fazendo uma forma que talvez não seja mais rápida, mas é para vocês aprenderem no passo a passo. E aqui então VV também precisa. DV já é numérico? Já é numérico, aqui numérico, 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 numérico. Ok. Então, se eu rodar esses aqui, fez, transformou quem eu queria em numérico. Aí, esse registro aqui, nos metadados, deixa eu fechar essa linha aqui. Nos metadados desse registro de dados de boia, a gente tem uns valores que aparecem nessa forma, menos 9.999, tá? Às vezes é assim, às vezes é ponto .00, tá? Mas por que isso aparece? É um erro? Não, não é um erro. O sistema está informando que naquele momento a boia não conseguiu capturar corretamente aquele valor. Então, por exemplo, aqui no dia 18 de julho de 2009, ele pegou a velocidade do vento, pegou a direção do vento, mas os dados de onda ele não conseguiu pegar. Altura, altura máxima e período, conseguiu só a direção. Então, quando ele faz isso, ele cria esse valor aqui, menos 9999, para nos informar que aquele dado não foi capturado, tá? Então eu tenho que trabalhar com esses arquivos e aí aqui no R eu posso também fazer uma forma automática dele eliminar isso, tá? Então vamos colocar aqui a seguinte linha de comando: pnboia, vou pular uma linha aqui, depois eu volto. Pnboia, diários Cabo Frio. Ai meu Deus. Pnboia, diários Cabo Frio. De novo. Eu vou colocar esse comando aqui, que a gente chama de pipe, como se fosse um canudo. Replace with NA, que é reposicionar com arquivos NA, all, na condition, se algum arquivo, aí eu ponho aqui o til.x foi igual a menos 9999. Vamos ver se ele vai fazer isso. Estou pedindo para ele replace with NA, substituir por NA. Ele está pensando, então ele vai substituir tudo que for menos 9999 com NA. Algum motivo ele não esqueceu de fazer, será? Peraí.
Ah, não. Esqueci aqui de deixar essa setinha de forma decente. Lá ele está pensando no que ele vai fazer. Vamos ver. Tá bom. Então, que tinha menos 99 aqui, quando eu fazia isso, já desapareceu. Mas eu acho que a gente ainda tem alguns probleminhas. Sempre é bom olhar os extremos das variáveis para ver se tem alguma coisa incorreta. Bom, se está tudo certinho, então já trabalhei com esses dados. Ok. Bom, então os dados, as tabelas estão prontas para serem utilizadas, tá? A gente vai ignorar essa coluna e a coluna hora a gente também não vai usar, tá bom? Mas eu vou deixar elas aqui, não precisa me preocupar em tirar, tá? Mas a gente realmente não vai usá-las. Minha preocupação era com aqueles arquivos -99. Quando tem NA aqui, é fácil porque o R entende como NA como sem registro, né? E aí ele consegue trabalhar se ele sabe que determinadas colunas estão sem registro. Então, bom, em relação a esse ponto, ajustamos os dados, trabalhamos com ele. Agora vamos gerar alguma informação estatística e alguns mapas. Minto, vamos gerar algumas informações estatísticas e alguns gráficos. Bom, eu vou criar um novo code chunk. E nesse code chunk eu vou escrever assim, estatística básica do lado do Rzinho. Estatística básica das condições de ventos e ondas. Modelo WW3 Búzios. Então, o primeiro arquivo que eu vou carregar dois pacotes library. XPSS. Existe um pacote estatístico chamado SPSS, que é muito conhecido, né, nas ciências, tanto nas ciências humanas como nas ciências matemáticas, que ele trabalha com dados estatísticos, né, é um software estatístico. É um software que precisa de uma licença, ele é caro, mas no R a gente consegue emulá-lo de forma bem simples e gratuita. E o outro pacote que eu vou criar é o library, que eu vou carregar, é o library Open Air. Bom, caso vocês não tenham, é possível que vocês não tenham esses dois pacotes, antes de rodar isso aqui, vocês vão aqui e vão instalá-lo, tá? Com Install Packages, tá? Eu já tenho, não vou precisar instalar novamente, não vou perder meu tempo com isso. Ok, já carreguei. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é uma tabela. Primeiro eu vou criar um arquivo temporário, temp ww3 diários Búzios. Data.frame
VV vai ser igual a unlist dados diários Búzios. Depois eu vou explicar para que serve esse comando. E aí eu vou selecionar aqui, abre esse símbolo aqui que eu esqueci o nome, vírgula C de 5 a 12. Fechou parênteses, fechou colchete, não é colchete, se eu não me engano é colchete, não sei se é. Em inglês é brackets, eu não sei como. Use names igual false. Fechou, vírgula. Vamos lá, o que eu estou fazendo aqui? Se a gente olhar esse arquivo ww3 diários Búzios, a gente vai ver que a coluna VV, elas na verdade tem VV 0 horas, VV 3 horas, 6 horas, 9 horas, 12 horas, 15 horas, 18 horas, 21 horas, certo? Antes de começar o próximo registro, ou seja, eu tenho para o mesmo dia 8 dados de velocidade do vento. O que esse comando está fazendo é reunir cada um desses 8 registros a cada 3 horas numa tabela só. Então vou ter uma coluna só chamada VV que vai repetir 8 vezes cada data e colocar um registro de valor, tá? Ou seja, eu vou criar uma coluna VV só, uma coluna DV só, uma coluna AO só e assim sucessivamente, tá? Então é para isso que serve esse comando. Para fazer isso no Excel, vocês iam ter um trabalhão. Então aqui no R é mais fácil, porque com apenas um comando mais simples você consegue fazer. Então eu falei que o DV eu vou unlist, selecionei as colunas de 5 a 12, né, a coluna 5 até a coluna 12, e aí eu vou reunir esses dados. Aí agora aqui eu vou fazer igual aí eu posso copiar isso aqui. Eu vou mudar só algumas informações aqui dentro. Ctrl V. Então agora é DV. Vai ser igual a um list de Búzios. Aqui não é de 5 a 12 não. Aqui vai ser então na sequência de 13 até 20. Username falso, vírgula. Em vez de ser VV agora, eu já tenho a AO, que é vírgula AO, coluna altura de ondas. Unlist, e aí também não é de 5 a 12, é de 21 até 28. Por quê? A coluna AO está aqui. Ela começa no 21, AO 0 horas, e termina no AO 21 horas, que é a coluna 28. Username false, vírgula, colei de novo o VV, mas agora eu vou usar o DO, que é a direção de ondas. E ele vai da coluna número 29 até a coluna 36. Username. Tá errado, é namer. Ia dar erro. Names. Usenames. Usenames, por favor, consertem aí. Usenames. Antes de rodar eu já vi que ia dar problema. Usenames. Então eu vou copiar essa DO. Fechou aqui, vírgula. Agora vai ser o PO, que é o período de ondas. E o período de ondas, ele está entre a coluna 37 e 44. Depois eu vou ter os dados de temperatura, temp, que vai estar entre as colunas 45 e 52.
E por fim, ainda tem os dados de precipitação, que é o PREC. Tá. Bom, eu não vou usar esses dados de precipitação, o resto dos dados não. Vamos fazer isso por enquanto só com essas. Vamos ver se deu certo. Botei vírgula, use ponto names, use ponto names, ponto names, ponto names, ponto names. Estava usando vírgula, não ia dar certo mesmo. Bom, tá, então ele criou aqui um arquivo temporário, ok? Então agora eu tenho esses valores aqui numa lista completa. Multiplicou muito o tamanho da quantidade de linhas. Então, vou fazer mais uma coisa aqui com esse arquivo temporário. Temp ww3 diários búzios vai ser igual a apply tracinho labels, aplicar labels. Que labels? Daqui dentro de diários búzios, não, apply labels, eu vou pegar isso aqui. Dentro do apply labels, temp ww3 diários búzios, vírgula, vv vai ser igual a velocidade do vento em metros por segundo. dv vai ser igual direção dos ventos em graus norte. Tudo entre aspas, tá? Depois AO vai ser igual a altura significativa de ondas em metros, vírgula, temp vai ser igual temperatura atmosférica, aqui vai ser em graus Celsius, vírgula, DO vai ser igual a direção média das ondas, aí em graus norte, fechou aspas, vírgula, PO vai ser igual período de ondas em segundos. Ok, feito isso, vamos ver. Peraí, metros por segundo que fechou. Aqui eu tinha que abrir. Ok. Então vamos criar uma tabela. Tabela ww3 búzios temp. Eu vou usar esse arquivo temporário. Vou usar um pipe. Pipe percentual maior percentual.
E aí eu vou dizer o seguinte, eu posso dar um Enter depois do pipe, porque ele vai passar para a linha de baixo, tá? Tab Cells, aqui eu estou usando os XPSS. VV, DV, AO, DO, PO e Temp. A minha tabela vai ter todas essas células. Aqui novamente um pipe. Enter Tab. Tracinho calls. Vai ser total. E aí eu vou dar um título. 2003 a 2019. E o outro, o título de coluna vai ser durante tempestades. Durante tempestades, quer dizer, vai ser sempre que os dados de altura de ondas, AO, durante tempestades vai ser igual a AO maior ou igual a 3. Fechou parênteses. Espaço, vou botar mais um pipe. Tab stat fun. Função estatística que eu vou usar vão ser várias, tá? Eu vou usar aqui, abre parênteses, a média, que é igual a W-min, fechou. A média entre aspas, que é igual a W-min, vírgula. Mínima, vai ser igual a W-min. A máxima que vai ser igual a W-max. O desvio padrão que vai ser igual a W-SD. E o N, que é o número total de resultados, né, de registros, que vai ser igual a W-N. São comandos específicos desse pacote, tá? Mais um pipe. Tab, trazinho pivote, que ele vai inverter a tabela. No tab pivote, eu vou colocar stat position inside columns. Tab caption é o título, né, da tabela. Estatística básica dos dados da estação Búzios. Bom, com isso, tabela www3 Búzios é igual a tabela não, a tabela ww3 Búzios. Tá, não, vamos ver como isso ficou até aqui.
Vamos ver como é que essa tabela que ele criou aqui, como ela aparece. Olha que interessante, ele plotou aqui embaixo essa tabela, tem o título, estatística básica dos dados. Então ele tem dos dados entre 2003 e 2019, por exemplo, a velocidade do vento, a média 9,6 metros por segundo, a mínima 0, a máxima 27, o desvio padrão 4,2. Se eu considerar condições durante as tempestades, onde a altura da onda ultrapassa 3 metros, os ventos em média também são... Ah não, então a gente tem algum erro, tem alguma coisa errada aqui. Esses dados não podiam ser iguais. Não, tá errado. Ah não, tá certo. É que essa coluna aqui ela não serve pra gente. Só aqui é true. Então a média da velocidade do vento durante as tempestades é de 11,3. A máxima 27, desvio padrão 4,5. A direção dos ventos em condições normais é de leste, 92 graus. Durante a tempestade já é de sul-sudeste, 146 graus. Então os dados são diferentes, essa coluna aqui não importa, tá, pra gente. Então por isso que eu vou usar essa outra linha de comando, que eu digo que nessa tabela WW3 Búzios, a coluna, a terceira coluna aqui, uma, duas, três, não me vale nada. Eu posso ficar sem ela. Ah, eu vou pegar aqui, eu vou dizer que com esse símbolo, vírgula, porque eu estou falando de colunas, menos C, a coluna 3. Rodei. Então se eu rodar aqui tabela não sei o que Búzios, ele vai tirar aquela coluna lá. Tá? Então, durante tempestades, as condições são diferentes que durante o período total. Bom, só isso já é um gráfico, um resultado interessante. Para finalizar, vamos fazer um gráfico com esses dados. Tá? Então aqui eu tenho informações gerais. Olha que interessante. Aqui embaixo, ele está me dizendo o seguinte, que durante as tempestades a temperatura média da atmosfera é menor, né? Porque normalmente está associada à passagem de frentes frias ou estabelecimento de massas de ar frio que causam agitação oceânica. O período das ondas durante a tempestade é maior do que durante condições normais, né? A direção das ondas durante a tempestade é mais perto de sul, enquanto durante condições normais é mais perto de sudeste. A altura das ondas média em condições gerais é 1,6 e durante tempestade 3,30 metros. Tá? Então são dados interessantes que a gente só de escrever uma linha aqui, ó, a gente já conseguiu gerar uma estatística básica. Bom, nesses gráficos eu vou usar, para fazer esse gráfico, eu vou usar o seguinte. Gráficos de ventos. O primeiro gráfico é o gráfico de ventos. Então, eu vou usar aquele arquivo temp. Diários Búzios. Ah tá, e aí eu vou criar um ventos, um só para ventos. Data.frame. WS, que é a velocidade do vento, vai ser igual a unlist. Eu estou preparando os dados para a forma como o pacote consegue ler para gerar um gráfico bem interessante. WW3, diários, Búzios. Aí eu estou selecionando aqui quais as colunas que eu quero fazer um unlist.
Eu vou usar esse daqui, vírgula C, de 5 a 12, que é aquela coluna de velocidade do vento. Fechou nesse aqui, vírgula usenames false. E um outro arquivo, fechou parênteses. Antes de fechar o segundo parênteses, a gente põe uma vírgula e põe o WD, que é o de direção de ventos. Unlist. Eu posso usar aqui, ó. WD vai ser igual a unlist. Aí vai ser outro conjunto de colunas, né? Vai ser de 13 a 20. E os names false. Aqui sim eu fecho dois parênteses. E aí o tipo de gráfico vai ser o Windrose. Esse aqui é do pacote OpenAir. Windrose. Eu vou usar esse arquivo temp. Tá. Quando eu crio esse arquivo aqui de cima, antes de ir para o Windrose, ele está me criando um arquivo temporário de ventos, que é esse aqui, só com duas colunas, tá? Wind Speed, Wind Direction, ele só precisa disso. Temp ww3 diários búzios ventos, vírgula ws.int igual a 2, breaks, vírgula breaks, intervalos, vai ser igual a C. Eu vou definir os intervalos, né? 0 até 4, depois 8, 12, 16. É isso. Vento de 0, vento de 4 metros por segundo, 8 metros por segundo, 12 metros por segundo, 16 para montar a paleta de cores, né? Fechou. Pedal é igual a false. Cos vai ser igual a increment. Como eu aprendo isso? Sempre nos tutoriais dos próprios pacotes, tá? E depois a gente vai testando algumas coisas. Key.position right, a legenda vai ficar no lado direito. Key reader, header, key header vai ser igual a ventos costeiros metros por segundo, dados diários. Dados diários, aí pulo dou um enter para ele pular uma linha, Búzios 2003 a 2010 a 2019. Vamos ver como é que ele gera isso aqui. Era para ter gerado o Windrose. Cadê o Windrose? Ah não, tem que fechar aqui parênteses, fechei. Sim, agora sim ele vai gerar. E algum problema deu aqui. Eu vou copiar. Acho que ele não gostou que eu pulei uma linha. Vamos ver assim agora. Olha que interessante esse gráfico. Então a gente tem as cores colocando os intervalos na intensidade do vento, né? Azul claro 0 a 4,
verde 4 a 8 metros por segundo, amarelo 8 a 12, vermelho 12 a 16 e lilás, o roxo acima de 16 até 27 metros por segundo a velocidade do vento. Esse gráfico ele põe aqui com esses círculos a frequência, tá? Então se a gente pegar aqui o verdinho, ele vai do centro do gráfico até 5, ou seja, 5% são de ventos até 8 metros por segundo, tá? Entre 5 e quase 25 está o amarelo, em quase 20 está o amarelo, quer dizer, então, aí algo em torno de 15% está entre 8 a 12, aqui do 20, ou do quase 20, 19, digamos, até o 30, mais ou menos 11% aí são de ventos acima de 12 a 16 metros por segundo e assim sucessivamente. Então esse é um gráfico do tipo rosa dos ventos. Tá? A gente vai criar o mesmo tipo de gráfico para gráfico de ondas. Gráfico de ondas, a ideia é a mesma, tá? Eu vou até copiar isso aqui, vou só mudar algumas informações. Então, em vez aqui, ó, temp ww3 de Búzios ventos, aqui eu vou botar Búzios ondas. Data frame unlist, eu vou pegar, em vez da coluna 5 a 12, eu vou pegar a altura de ondas que eu me interessa. Então vai ser da coluna 21 até a coluna 28. Usenames false, a direção das ondas vai ser da coluna 29 até a coluna 36. Usenames false. Wind hose, temp ww3 diários Búzios ondas. 22, o breaks vai ser diferente, né? 1, 2, 3 e 4. Pedal, false calls. As cores, aí em vez de ser increment, vou botar outro conjunto que é HUE, H-U-E. Key position right, key header, altura. Sig ondas. Vamos ver como é que ele gerou esse mapa, esse gráfico. Ah tá, aqui está escrito das ondas. Pronto. Então, comparando, já é bem diferente, né? A maior parte das ondas, né? A maior frequência vem aqui da direção sul, entre a direção sul, em segundo lugar, a direção sudeste, né? E a maior parte das ondas está nessa cor aqui, esse verde musgo, né? Eu não sei se é assim que vocês entendem também essa cor, que são ondas entre 1 e 2 metros, né? As maiores ondas chegam aqui ou da direção sul ou da direção sul-sudoeste, que são essas entre 3 e 4. Essas ondas maiores de 4 metros elas não vão aparecer, né, nessa escala do gráfico. Tá? E mais uma vez os círculos aqui, ó, ondas de nordeste elas representam até 15%. Ondas de sul representam, pegando essa linha aqui, acima de 25%. Ondas de sudeste representam um pouco mais de 20%. E assim é como a gente faz essa leitura desse gráfico. Bom, para a gente finalizar, vamos fazer essa mesma tabela e esses mesmos gráficos para os dados do PN-Boia, tá? Eu acho que não vai demorar tanto assim. Vamos criar aqui um outro code chunk. Nesse outro code chunk
Vou botar estatística básica, PNBOIA, Cabo Frio. Então, de novo, eu vou colocar a library XPSS e OpenAir, tá? Aqueles mesmos pacotes. E aí eu vou criar a minha tabela. Vamos lá. PNBOIA, Diários Cabo Frio. Aí eu vou fazer aquele apply labels, aplicar as legendas dos dados, né? Abriu PNBOIA Diários Cabo Frio, apply labels, PNBOIA Diários Cabo Frio, vírgula. Aí eu vou copiar a mesma da anterior aqui, ó. Tá? A gente está usando as mesmas informações, só tem uma que é diferente, que eu vou mostrar para vocês. Depois do AO, em vez de ter temp, né? Então substituindo o temp, o resto é igual. Eu vou substituir o temp pelo AO.max. Não sei se vocês lembram, mas o AO.max é a altura máxima de ondas, tá? Essa variável aqui. AO.max vai ser igual, espaço igual, altura máxima de ondas, também em metros. Tá? Com isso eu consigo gerar isso aqui, tudo verdinho, tudo certo. Gerei a legenda. Agora eu vou criar a tabela PNBOIA Diários Cabo Frio. Setinha, PNBOIA Dados Cabo Frio. Aí eu vou botar um pipe, que é o percentual maior percentual. Criei esse pipe. E aí eu posso dar um enter, que ele pula uma linha. Tab cells. Eu vou usar a mesma coisa aqui. Tab cells. E só fazer os ajustes, tá? Copiei. Colei. Então, nesse tab cells eu vou ter que tirar o temp e vou colocar o AO max, né? Ok. Tab cost total. Aqui é diferente, é 2009 a 2013. Depois eu vou colocar do ano de tempestade, quando a O for maior do que 3 metros. Aqui permanece a mesma coisa. Aqui inside columns. Estatística básica dos dados da estação Cabo Frio. Ok. Vamos ver aqui que eu fiz. Tá. Eu também tirei a coluna 3 antes de rodar. Vou fazer a mesmíssima coisa, que é aquela coluna que não nos interessa. Então, tabela PNBOIA Diários Cabo Frio. Vai ser igual a tabela PNBOIA Diários Cabo Frio menos, né, a terceira coluna. E aqui, tabelas PNBOIA Dados Cabo Frio. Vamos ver se o que ele vai fazer. A O max aqui não. O A é com um O grande, O maiúsculo. Vamos lá. Fez. Olha que linda essa tabela.
Então ele pegou a velocidade média do vento, né, nesse período foi de 5 metros por segundo, durante a tempestade 6,6. A máxima foi 29 metros por segundo e durante a tempestade 15. Direção dos ventos, a média é de 130, que é um sudeste mais ou menos. Durante a tempestade vira para 142, que é um sul-sudeste. Altura significativa de ondas média de 1,4 em condições normais, globais, e durante tempestades 3,5, com período de ondas. A direção de ondas é de sul, em condições normais, partindo para sudoeste em condições de tempestade. Período de ondas é de 10 segundos em condições normais, partindo para 12 durante a tempestade. E a altura máxima de ondas aí chega a 6,1, né, são os valores de altura máxima, que é um valor extraído de um conjunto de dados. Né? A criação dele é um pouco diferente do número da computação da altura significativa de ondas. Veja que o N aqui, ó, é de 14 mil pontos de dados, tá? Então o N é bastante significativo. Ok, ótimo. Os dados estatísticos estão perfeitos para a gente. Então agora vamos lá, gráficos ventos. PN Boia, diários Cabo Frio. Eu vou criar uma coluna chamada WS. E essa coluna vai ser igual essa coluna vai ser idêntica à coluna de VV. Aí copio e colo, o arquivo WD de direção dos ventos vai ser igual à coluna DV de direção dos ventos. Aí eu vou carregar o IndHose. Agora sim eu posso copiar aqui de cima. IndHose, aí eu vou pegar o PN Boia. Aqui é o arquivo PN Boia diários Cabo Frio. Vírgula, WS int 2 breaks 0 4 8 12 16 pedal false course increment, que são as cores, key position na direita, né, que é a legenda, key header, título da legenda, ventos costeiros, metros por segundo, Cabo Frio 2003, 2009, 2013. Vamos ver se ele vai fazer esse gráfico. Perfeito, né? A gente já vê uma diferença. A maior parte dos ventos aqui são de nordeste, né? Com intensidade entre 4 e 8 metros por segundo. Tá? Essa maior parte dos ventos representa aí mais de 30% dessa direção. Tá? Depois a gente tem ventos de leste, mas temos também ventos do quadrante oeste, que é o vento que vem do continente. Tá? Então a gente tem aí esse padrão de ventos costeiros para Cabo Frio nesse intervalo, com dados medidos, né, pela boia. E aí a gente vai para gráfico ondas. Aí eu posso copiar isso aqui, só para substituir alguns dados. WS vai ser igual ao AO. Aqui na segunda vai ser igual ao DO. Aqui eu mantenho. Integral 2. Aqui é 0, 1, 2, 3, 4. Paddle false, course, hill. Key position right, key header, altura. Sig, ondas em metros. Cabo Frio 2009, 2013. Vamos ver se ele vai fazer. Ok, ele fez, tá? A altura das ondas também são normalmente de sul, com alguma opção de sul-sudeste.
alguma coisa de sudeste, alguma coisa de sudoeste, tá? Então pega bem aí a maior parte das ondas de sul nesse registro. Em média elas estão nessa cor aqui, de 1 a 2 metros, como é em Búzios. Não era para mudar tanto, né? Não são áreas tão distantes assim. As ondas de sudeste são um pouco menores, né? Dessa direção mais sudeste são um pouco menores, enquanto que as ondas de sul e sudoeste elas tendem a chegar aí a 2, 3 metros de altura. Então esse é um gráfico de ventos. E para finalizar, eu vou fazer um gráfico aqui, ondas máximas. Mesma coisa, tá? Eu vou copiar e eu vou trabalhar com altura máxima de ondas, que é um resultado interessante que eu não tenho em dados de modelo. Então aqui é a O.max, aqui continua DO, 0, 1, 2, 3, 4, mesma coisa, aqui é a altura máxima de ondas. Vamos ver se ele vai fazer. Gerou a altura máxima e já ultrapassa os 4 metros de altura. É possível que esse resultado aqui de 18 seja errado. Eu não tirei ele dos dados porque eu não gosto de tirar dados do conjunto de dados sem ter muita certeza, mas é possível que esteja errado. Tá? Então, a maior parte das ondas, a gente tem ondas acima de 4 metros vindo de todas as direções, com mais frequência de sul e sudoeste. Tá? A direção não muda muito, o que muda é o patamar de altura máxima de ondas. Bom, gente, por hoje é só. Tá? A gente já fez bastante coisa. Quero que vocês tentem produzir esses gráficos, né? E na medida que vocês forem fazendo eles, vocês tiram um print para me mandar, para ver se ficou direitinho. Tá? Então, hoje o objetivo foi trabalhar com dados, ou já alguns comandos simples para manipular esses dados, né? Criar aqui algum tipo de informação estatística básica, né? Com esses dados de tabela e os gráficos que incorporam a rosa dos ventos. Por hoje é isso. Vejo vocês na próxima aula. Um grande abraço, boa sorte, se cuidem, tudo de bom. Aloha!